Me chamo Marina, sou acadêmica do curso de Serviço Social da Universidade de Santa Cruz do Sul, a Unisc. Hoje eu venho estar apresentando a segunda etapa do meu projeto integrador através desse vídeo, que foi baseado na obra e na vida de Auguste Comte, autor da minha escolha, devido também a uma grande admiração que tenho por ele desde o ensino médio, na qual acho muito injusta a forma que nós trabalhamos ele no ensino médio, que é basicamente só o pai da sociologia. Mas não, ele foi um grande autor, um grande filósofo principalmente, que deu início às teorias positivistas e à visão de mundo das sociedades, tanto que já passaram quanto das futuras sociedades. Porque entrando ali diretamente no pensamento positivista, o que basicamente ele gostaria de explicar seria que a sociedade caminha a passos graduais, sempre de forma para frente, de forma evolutiva, e que tudo que existe vai dar, então, lugar para outras coisas mais evoluídas, segundo nós, segundo ele mesmo. Ele dá isso como exemplo também na primeira lei, ali da lei dos 3 estágios, que faz parte da teoria positivista, no qual as sociedades antigas, como ali a China, o Egito também, civilizações muito antigas, né, as primeiras civilizações, bem como a Grécia e Roma antiga, tinham como adoração alguns deuses, que era uma religião politeísta, eles tinham religiões politeístas, né, isso no início da história é muito comum. Mas anteriormente ainda, uma coisa que era muito comum, tanto que na América Latina também, era a adoração de objetos inanimados, era como se esses objetos fossem deuses para certas pessoas, e isso então deu lugar para o politeísmo, que decorreu durante um bom período da história. Muitas religiões politeístas foram praticadas, digamos assim, e que também não durou muito tempo, assim, se a gente for pensar bem através da história, que originou então o monoteísmo, que é a religião, a doutrina mais seguida agora pelas religiões, que seria o monoteísmo. Isso veio ali com o judaísmo, por exemplo, já iniciou ali uma linha monoteísta na qual a gente segue até hoje. E isso é simplesmente a forma, então, de estar explicando que a sociedade ela caminha de forma gradual, isso falando de uma forma religiosa, mas que também é muito conveniente. Podemos aplicar isso aí também na economia das épocas, né, como a troca por escambo, que era a moeda de troca, né, de algumas civilizações, depois passaram então a possuir moedas, enfim, alguns trabalhos, né, para compensar ali os produtos comprados, enfim. É uma forma muito ampla, mas não vou me aprofundar muito nisso porque não é o objetivo. A segunda lei do Auguste Comte, ele se refere muito aos filósofos pré-socráticos, que eles passaram então a explicar as coisas de uma forma racional, mesmo que pela filosofia, não pela experimentação científica. Ele passou então, eles aliás, né, passaram ali como Sócrates, como Aristóteles também, a explicar a vida de uma forma natural. Também falamos muito de Tales de Mileto, que quando perguntaram para ele o que era a origem da vida, o que era o sentido da vida, ele designou que seria a água, pelo princípio da umidade, que nós, seres humanos e os animais também, assim como as plantas, a vegetação, o alimento que a gente come ali, que é plantado, tudo necessita da água. Então ele baseou-se nisso para criar essa teoria de uma forma extremamente lógica, né? Mesmo hoje nós sabemos que não somente a água é necessário aqui para a nossa sobrevivência. Ele designou que a água seria, então, o princípio da vida. E isso basicamente é explicar de uma forma racional, ou ao menos tentar, né, achar uma explicação lógica ali para as coisas, que era o que o Comte vê. É a visão dele de mundo, é que tudo vai ser explicado de uma forma científica. Tanto que na física social, que é designado o primeiro subtítulo ali da sociologia, ele explica, ele faz um comparativo ali da física, que é uma ciência natural, que é totalmente observada e experimentada também de uma forma prática, não só como a sociologia seria, também de uma forma somente teórica, ela também pode ser praticada, ela também pode ter visões ali que foram explicadas e praticadas também em sociedade. Hoje nós temos muitos estudos científicos sociais, no qual a gente desenvolve teorias, então elas estão botadas em prática e nós temos os resultados que nós desejamos, assim como nas ciências sociais, assim como nas ciências da natureza, perdão, que foi então o comparativo, justo isso, física social, porque ele gostaria então de não ter os estudos sociais e também de humanas, ele dessa área, somente de uma forma teórica, até porque a filosofia ela é muito disso, a filosofia ela é bastante teórica e ela é pouco praticada, na verdade, até pelos próprios estudiosos, né? A sociologia ela já anda por outro caminho, ela é uma ciência que se equipara, ou pelo menos nós tentamos até hoje, equiparar ela às outras ciências, para então ela ser respeitada como tal, porque o estudo da sociedade ele é mais do que importante, e hoje a gente vê isso tanto pelo curso do serviço social também,
a gente vê que é uma ciência que necessita ser estudada e que se não fosse pelo Auguste Comte, nós talvez não teríamos tanto avanço, né, no nosso próprio entendimento, que seria uma forma de autoconhecimento enquanto indivíduo e enquanto sociedade, porque feliz ou infelizmente, nós estamos inseridos em uma sociedade, então é muito necessário a gente estar compreendendo. Foi um pequeno parêntese, né? Mas achei necessário estar colocando também essa visão. Ainda na segunda lei que ele cita, os filósofos, que foi a primeira, ainda que pela forma da filosofia, como eu havia dito, que é muito teórica, uma forma de estar explicando o mundo, o universo, o porquê as coisas acontecem dessa forma. Claro que mais adiante vão chegar outros estudiosos também e vão explicar coisas ainda mais lógicas e comprovadas cientificamente, mas ali ele já cita que é um primórdio, ou seja, ali é basicamente o que volta à teoria dele, que é a progressão, que é a evolução de todas as espécies e também da nossa sociedade, tudo evolui. Ali eles explicavam de uma forma muito teórica, assim como posteriormente surgem então autores que vão estar explicando a sociedade, enfim, os fenômenos naturais também de uma forma lógica e comprovada, sem somente a teoria, mas também com a prática. A terceira lei é uma lei um tanto eurocêntrica e acredito que um pouco elitista também da parte dele tá falando que tem situações que são irreversíveis, que a humanidade ela chegou ou ela vai chegar ainda num ponto de evolução no qual é irreversível. Nós não vamos regredir segundo ele. Gostaria muito que isso fosse aplicado mesmo, mas ele acredita que nem todas as sociedades, nem todas as civilizações modernas conseguiriam atingir este nível de evolução. Por mais que a teoria dele se trate disso, ele não imagina que todas as sociedades então vão vir a ter esse nível de evolução. Isso é uma visão um tanto eurocêntrica, porque acredito que é a sociedade no qual ele se encontra, e acredito que a sociedade na qual ele se encontra, ele designa que seria então a sociedade propícia para essa evolução.